Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma manhã com Cristo para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E sempre eu falo isso, assim como o apóstolo Paulo ele dizia, não vos canso, não me canso de falar-vos as mesmas coisas. O bom é quando acordamos de manhã e Deus nos alimenta com uma palavra. Então, nesta manhã, Deus ele tem uma resposta. Todas as manhãs nós estamos aqui com uma palavra de Deus, uma palavra direcionada para o teu coração. E já tem testemunho, pessoas contando testemunho, dizendo, pastor, Deus está falando grandemente através das mensagens. E não esqueça de dar o seu like, tá bom? E se inscrever e compartilhe com outras pessoas, porque Deus está visitando muitas pessoas através destes vídeos, tá bom? Sem mais delongas, Deus colocou uma palavra no meu coração, que está aqui em Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderás eu fazer de vós como fiz a este oleiro, como fez ao oleiro, ou casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, casa de Israel. O texto que nós lemos está inserido aqui no capítulo 18 do livro de Jeremias. Amém? Deus ele tem algumas aplicações para nossas vidas aqui nesse texto. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. A vida de Jeremias não foi fácil. Jeremias, ele foi um filho de sacerdote. Jeremias, Deus não permitiu que ele viesse se casar. Jeremias, ele teve a vida um pouco solitária. Ele era um pouco solitário. Se você começar a ler o livro de Jeremias, você vai analisar que Jeremias, por muitas vezes, ele pensou em desistir, ele chorava, ele não era fácil a chamada de Jeremias. Só que esse texto aqui, que nós acabamos de ler, Deus aqui, ele fala com Jeremias, e ele diz, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Isso aqui é forte, porque primeiro o texto diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Primeiro, a palavra vem sobre a vida de Jeremias. Isso aqui é interessante, porque o que veio até a Jeremias foi a palavra, e é a palavra que liberta, é a palavra que levanta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. A Bíblia é a boca de Deus na terra. A palavra não mudou. Ela é inerrante. E Deus fala com a palavra. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta. A palavra levanta quem está caído. É a palavra. Jeremias se levanta e desce na casa do oleiro. Só que o texto diz que Jeremias ele desce na casa do oleiro, mas ele desceu para ouvir as palavras do Senhor, não foi para falar. Por que Deus não falou com Jeremias aonde ele estava? Porque Deus não fala com você em todos os ambientes. Foi necessário Jeremias sair da onde ele estava para ir para a casa do oleiro. E a casa, essa casa era a casa do oleiro, porque é a casa dele, a igreja é dele, a tua vida é dele,
A tua família é dele. A tua parentela é dele. Os teus sonhos são dele. E Jeremias, quando ele desce na casa do oleiro, o texto diz que o oleiro está fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias, ele está ali, ele não está para falar, mas sim para ouvir e para analisar. Ele está analisando de uma maneira bem minuciosa que o oleiro está trabalhando, fazendo um barro, um vaso, e ele está olhando. Só que de repente, ele presenciou, ele viu que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou, caiu e se quebrou. Ele viu, ele contemplou que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Vaso na Bíblia representa homem. É por isso que está escrito que tem vaso de honra e vaso de desonra. Vaso na Bíblia representa eu e você. O vaso que se quebrou não foi Jeremias. Ele só presenciou o vaso sendo quebrado. E pega essa pérola aqui. Tem pessoas que Deus está permitindo se quebrar na tua frente, cair na tua frente, pecar na tua frente. Deus está permitindo você ver. Deus está permitindo você contemplar muitas pessoas saindo da igreja, muitas pessoas dando errado, muitas pessoas largando a sua família, só para você não cair no mesmo erro. Quantas pessoas que você já presenciou cair na tua frente? É Deus dizendo: ei, cuidado. Tem pessoas que estão caindo na tua frente, tem pessoas que estão dando errado na tua frente, está fracassando na tua frente. Cuidado, para você não cometer o mesmo erro. Deus está te trazendo um alerta. Cuidado. Vigia. Porque aquele vaso se quebra. E quando aquele vaso se quebra, ele se quebra na mão do oleiro. Vou repetir isso aqui. Quando aquele vaso se quebra, o vaso se quebra na mão do oleiro. Está quebrado, mas está na mão dele. Despedaçado, mas está na mão dele. Está todo quebrado, mas está na mão do oleiro. Jesus está dizendo: tu está na minha mão. Tu mesmo quebrado, tu está na minha mão. Tu mesmo despedaçado, tu está na palma da minha mão. Tu está decepcionado. Tu está querendo parar. Você está querendo desistir. Alabandaraio. Mas o céu está dizendo: tu está na palma da minha mão. Está quebrado. Porque quando aquele vaso se quebra, o oleiro aqui que está representando Deus, esse oleiro poderia jogar aquele vaso que se quebrou fora. Mas não. Porque você não é como algo que é descartável. Não é porque você se quebrou que Deus vai te jogar fora. Não é porque você caiu que Deus vai te jogar fora. Não é porque você pecou que Deus vai te jogar fora. Ele segurou aquele vaso quebrado. E o texto diz: e fez dele outro vaso, como parecia bem aos seus olhos. Vou repetir. E fez dele outro vaso, como parecia bem aos seus olhos. Aquele vaso foi feito outro vaso, com a mesma obra-prima, com o mesmo material. Fez dele outro vaso. Pegou isso aqui? O mesmo vaso fez dele outro vaso, conforme parecia bem aos teus olhos. Sabe por quê? Porque não é como tu quer, é como ele quer. Não é como você quer, é como ele quer. E fez dele outro vaso, conforme parecia bem aos seus olhos. Não é do teu jeito. Tu vai ficar na medida certa que ele quer. Tu vai ficar do jeito que ele quer. Alabanderébia. Tu tá pegando isso aqui? Não é da tua vontade, não é do teu jeito. É do jeito do Pai. É do jeito do Pai. Tu tá querendo fazer do teu jeito? Vai dar errado. E fez dele outro vaso, como parecia bem aos seus olhos. Isso aqui é interessante. Porque tem tantas pessoas que querem fazer do jeito dele. Ah, vai ser do meu jeito. Ah, vai ser assim. Não. É do jeito do Pai.
Só que para aquele oleiro fazer dele outro vaso, depois que aquele vaso se quebrou, aquele vaso passou pelo mesmo processo que antes. Deus está dizendo que tu vai passar pelo mesmo processo. Você vai passar pelo mesmo processo. E como, pastor? Ele pegou aquele vaso, amoleceu aquele vaso e colocou sobre as rodas. E depois que colocou sobre as rodas, sabe o que aconteceu? Ele teve que cortar um pouco aquele vaso para ele encaixar direitinho nas rodas. Fez o quê? Cortou um pouco aquele vaso para encaixar direitinho na roda. Deus vai cortar algumas coisas na tua vida. Vou repetir. Deus vai cortar algumas coisas na tua vida. Alguns vínculos de amizade Ele vai cortar. Algumas coisas que tu comete Ele vai cortar. Deus vai cortar algumas coisas na tua vida. Tu já parou a perceber que pessoas que te falavam contigo já não falam mais? É Ele que está cortando o vínculo. Tu já parou a perceber que tinham pessoas que almoçavam na tua casa, ia na tarde de domingo na tua casa, te visitava, e essa pessoa sumiu, essa pessoa desapareceu. É Deus cortando o vínculo de amizade, porque Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para você. Por que você está chorando? Porque pessoas viraram as costas para você? Porque pessoas te decepcionaram? Você está chorando por causa disso? Deus está cortando muitas coisas. Eu estou sentindo o céu aqui. Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: ei, eu estou cortando alguns vínculos de amizades. Ele está cortando. Porque essa amizade lhe deixava mal. Essa amizade lhe corrompia. Está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Deixa Ele cortar. Deixa Deus cortar. É melhor Ele cortar do que outras pessoas cortar. É melhor Ele cortar. E Jeremias ali, ele presenciou. Só que quando Jeremias chegou para ouvir a palavra, o oleiro já estava fazendo a sua obra. Vou repetir, eu gosto de repetir para você pegar direitinho isso aqui. Quando Jeremias ouviu a palavra do Senhor e desceu à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. Olha para mim, o oleiro não vai começar a trabalhar só quando você chegar. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Pegou isso aqui? Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando e fazendo a sua obra. Ei, antes de tu chegar, ele já estava trabalhando. Mesmo sem você ver, ele está trabalhando na tua casa, no teu casamento, no meio da tua família. Porque tem pessoas que até na igreja, ele pensa que o negócio só acontece quando ele chega. O negócio só vira quando ele chega. A unção só desce quando ele chega. Não, ei, o Pai já está trabalhando antes mesmo de você orar. Antes de você orar por essa família aí, Deus já está trabalhando. E é no mundo espiritual. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Quando Jeremias chegou, aquele vaso, aquele oleiro já estava trabalhando. Ei, Deus está trabalhando já. Já faz tempo. Já faz tempo que Ele está trabalhando na tua casa. Já faz tempo que Ele está trabalhando na tua vida. Está trabalhando. Por que você está preocupada? Por que você está preocupado? Ele não já está trabalhando? É você mesmo, você. É você mesmo que se arrepiou agora. Amenex. Por que tu quer fazer as coisas do teu jeito? O Pai está dizendo: ei, para de desespero. Para de ficar questionando. Para de ficar falando para A, para B, para C o que está acontecendo. O Pai já está trabalhando. Ele já está trabalhando na vida do teu filho. Ele já está trabalhando na vida do teu esposo, na tua parentela. Ele está trabalhando. Essa porta vai abrir porque Ele está trabalhando já. Você não vai chegar naquela empresa com seus méritos.
Não, porque eu sou bom. Não, você vai chegar lá porque o Pai já está trabalhando ao teu favor. Então agora levanta a cabeça, porque o Pai está trabalhando. Jeremias desceu da casa do oleiro. O segredo é descer. Para a porta abrir, você tem que descer na oração. Para Deus salvar, você tem que orar. Ele desceu. A vida com Deus é assim. Tu desce para Ele te levantar. Você está orando na madrugada? Você está orando na madrugada? Você tem que descer. Que Deus venha continuar lhe abençoando. Não vai dar tempo de eu pregar toda essa mensagem, mas Deus trouxe algumas pérolas para as nossas vidas. Compartilha, dê o seu like, não deu like ainda não? Dê o like. Uma palavra poderosa dessa revelada, tem muitas pessoas que precisam ouvir. E se inscreva você que ainda não é inscrito, tá bom? Não esqueça de compartilhar, em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, visita essa pessoa, livra do laço do passarinheiro, cobre com teu sangue, Pai. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até amanhã. Nós estamos aqui amanhã de novo com Cristo, manhã com Cristo. Só se Jesus não voltar, tá bom? Deus abençoe.